Olá, pessoal! Nesse curso falaremos sobre estabilidade. E para começar a falar sobre estabilidade, o mais importante é a gente entender que a estabilidade, ela na verdade não é uma regra no ordenamento jurídico brasileiro, ela é uma exceção. Por que eu falo isso, pessoal? Porque na regra geral, o empregador, ele pode dispensar o seu empregado sem qualquer motivação. Se ele não estiver gostando da prestação de serviço, ele pode dispensar o seu empregado. Por isso a gente fala que a dispensa, ela é um ato potestativo do empregador, ou seja, ele pode fazer essa dispensa caso ele queira, tá, pessoal? A única questão que tem que ser respeitada é o pagamento de uma indenização que é prevista no ADCT, no artigo 10 do ADCT, que prevê que enquanto não houver regulamentação do artigo 7º da Constituição Federal, haverá a necessidade de você pagar uma indenização no caso das dispensas imotivadas, tá? Que é uma indenização de 40% do FGTS. Pessoal, quem for ler a Constituição, né, pode achar que, na verdade, o empregador ele não pode dispensar o seu trabalhador, né, de forma imotivada. Se for ler lá o artigo 7º no seu inciso 1º, porque o inciso 1º vai falar que há uma proteção da relação de emprego em face da despedida arbitrária sem justa causa. Muito bem, pessoal, isso é verdade, né? A Constituição ela prevê esse direito no seu artigo 7º. O problema, pessoal, é que esse direito ele não é regulamentado atualmente. Apesar da Constituição de ser de 1988, esse direito até agora não foi regulamentado. E é por isso que nós temos a aplicação do ADCT no caso da dispensa motivada. Porque lá no artigo 10, há a previsão de que até o momento que, não ser regulamentado esse artigo 7º da Constituição, nós teremos a aplicação da ADCT e é o que acontece atualmente, tá? Então, pessoal, é importante a gente entender que, regra geral, o trabalhador ele não tem estabilidade. Ele pode ser demitido até de forma imotivada, tá? Mas, caso o ordenamento jurídico preveja alguma estabilidade, ele não poderá ser demitido sem justa causa, tá? Antes da gente entrar na questão da estabilidade em si, acho importante até a gente fazer um adendo aqui que é motivo de muita crítica, né, no ordenamento jurídico trabalhista, essa ausência de regulamentação desse artigo 7º, inciso 1º. Inclusive porque, em âmbito internacional, nós temos uma tendência a proteger os trabalhadores das dispensas imotivadas. E isso pode ser observado na Convenção 158 da OIT, que prevê essa vedação de dispensa arbitrária, tá, pessoal? Só que o que acontece? Essa convenção, ela vigeu por apenas 7 meses aqui no Brasil e depois ela foi denunciada. Então, atualmente, nós não temos a vigência da convenção, não temos a regulamentação do artigo 7º, o que resulta na possibilidade da dispensa imotivada, mas há a necessidade de pagamento da indenização da DCT, que é a multinha de 40% do FGTS, tá, pessoal? Então, entendida a regra geral, a gente vai entrar no estudo das exceções. As exceções são as estabilidades. E por serem exceções, pessoal, nós precisamos ter previsão em lei dessas estabilidades, tá? O que é estabilidade? Vamos começar por aí. Estabilidade é o direito que o empregado tem, o direito conquistado por esse empregado de não perder o seu emprego, tá? Agora, não é um direito sem qualquer limite, tá, pessoal? A estabilidade, ela tem a exceção da possibilidade da dispensa por justa causa. Então, o empregado ele não pode ser dispensado sem motivo, mas ele pode ser dispensado por justa causa, tá bom? E aí, pessoal, acho importante a gente comentar que a maioria das estabilidades, elas são provisórias, tá? E o que significa isso? Significa que aquela garantia de não ser demitido, ela vai ter um prazo limitado de duração, ela vai ser provisória, né? Isso significa, pessoal, que o trabalhador, enquanto durar aquela situação que justifica a estabilidade, ele não vai poder ser dispensado, a não ser por justa causa. A doutrina, pessoal, ela acaba prevendo
uma nomenclatura distinta, né, para essa estabilidade quando ela é provisória, que é a nomenclatura de garantia provisória de emprego ou garantia de emprego. Isso não vai modificar o conceito, né? Mas isso é uma nomenclatura que vocês podem observar às vezes na doutrina ou em prova, então já fica aqui a ressalva. Na prática, isso não vai mudar. O que é importante vocês entenderem é essa distinção, tá? Que a garantia provisória, ela vai durar enquanto houver aquela situação que a justifica, ok? Aí, pessoal, para a gente finalizar esse bloco, é importante a gente entender que a estabilidade, ela significa que existe esse direito, mas às vezes esse direito acaba sendo, de alguma forma, infringido, violado no caso prático. E aí, o que acontece se esse direito for violado, tá? Caso o empregado ele tenha essa estabilidade, ele seja demitido, por exemplo, sem justa causa, ele vai ter direito ou à reintegração, tá? Se for demitido enquanto houver ainda a vigência da estabilidade, então enquanto durar a estabilidade ele vai poder ser reintegrado, mas se ele for demitido e depois já tiver terminado esse período de estabilidade, ele vai poder ter um ressarcimento, tá? Do valor que é correspondente àquele salário que ele receberia ao longo desse período estabilitário, tá? Então, a súmula 396 do TST prevê que, no caso de exaurido o período de estabilidade, vai ser devido ao empregado apenas os salários desse período, tá? Agora, é importante também a gente comentar que muitas vezes o trabalhador ele entra com ação para ter a sua reintegração, só que ele não pleiteia a possibilidade de ressarcimento caso a reintegração ela finalize, né? Ela termine, inclusive, ao longo da reclamação trabalhista que está em curso. Isso significa que o juiz ele não pode converter? Seria extra petita? A súmula no seu item 2 vai responder isso pra gente, que não há nulidade por julgamento extra petita da decisão que deferir o salário quando o pedido, na verdade, for de reintegração, tá? Porque nós temos efetivamente a impossibilidade, nesse caso, da reintegração, e aí, pessoal, nós não podemos ter um enriquecimento ilícito do empregador, por isso a gente converte essa estabilidade numa indenização, ok? Então, com isso, nós terminamos esse nosso primeiro bloco. Até mais!